no poder do teu santo nome, tudo aquilo que queira me atrapalhar, que queira tirar minha atenção, seja acorrentado e seja amarrado aos pés da tua cruz, Jesus, porque tu és meu único Deus e Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz diz aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Me chamo Eduardo. Sou daqui da cidade de Piquete. Sou casado, graças a Deus. Na minha casa nós somos em 7 pessoas, então eu tenho 5 filhos, graças a Deus. Eu escutei alguém falando, nossa. Mas eu já estou acostumado com isso. Todo lugar que eu vou falar que eu tenho 5 filhos, sempre tem uma manifestação na Assembleia. Mas é para honra e glória do Senhor. Atualmente eu estou coordenando a Diocese de Lorena, a Renovação Carismática, e é uma felicidade estar aqui celebrando mais esse dia na presença do Senhor e com você. Sustenta aí para mim, meu. Deus tem algo para você. Amém? Amém. Não, eu estou falando sério. Deus tem algo com você nesta noite. Não sei se você acredita ou não, mas eu estou aqui nessa noite como um homem de Deus, como um profeta, para trazer uma palavra de vitória para a sua vida. Amém? Não, você não entendeu. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de vitória para a sua vida, uma palavra de encorajamento. Amém? Amém. Você não veio aqui só passear, não. Você veio aqui para receber aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para mim também. Então eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração, você abrisse o seu entendimento, você abrisse a sua mente para aquilo que Deus tem para falar com você nesta noite, para aquilo que Deus tem para falar para você nesta noite. Queria que você pegasse comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, lá no versículo 40. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quem achou diz achei? Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vai dizer assim: à sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhuma pudesse curar, aproximou-se dele por detrás, tocou-lhe a orla do manto e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: mestre, a multidão te aperta de todos os lados. E Jesus replicou. Jesus disse assim: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta, foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém
e disse ao chefe da sinagoga: olha, tua filha acaba de morrer, não incomode mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Quando Jesus chegou à sua casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou que não contasse a pessoa alguma o que tinha se passado. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra aqui. Deus tem muito a realizar na noite de hoje, irmãos. E quando nós estávamos orando, no momento da oração, Deus pediu para eu falar para alguém assim. Como que é seu nome? Fique em pé, em nome de Jesus. Deus pediu para falar para você: fica tranquilo, porque eu estou no comando, vai dar tudo certo. Deus pediu para falar isso para você, amém? Amém, glória a Deus. Deus está no comando, irmãos. Deus está no comando. O Senhor está no comando. Talvez pareça que não, mas Deus está no comando. Aqui nesse texto, nesses 16 versículos, há duas situações parecidas, ou duas situações semelhantes, duas situações de quase morte. De quase morte. Nas duas situações, as pessoas tinham gasto com médicos, tinham gasto o seu dinheiro procurando a cura, tinham gasto com curandeiras, com chá, com erva, com pessoas que faziam magia, porque eles procuravam ser curados de toda forma. Jairo também era um homem rico, chefe da sinagoga, tinha uma posição na sociedade. A palavra não vai dizer, mas ele tinha dinheiro, e ele fez de tudo, procurou os melhores médicos da época para que a sua filha ficasse curada. Então ele procurou em vários lugares, assim somos nós também, na hora do desespero, na hora que vinha enfermidade, na hora que vinha tribulação, a gente quer se escapar de qualquer jeito. Então muitas vezes a gente procura em tudo quanto é canto a cura, procura a libertação, em tudo quanto é canto. Essa história dessa mulher que sofreu um fluxo de sangue é uma história linda. É uma história linda. Porque quando a gente olha para o texto, a gente só vê uma mulher que fazia 12 anos que sangrava. Mas entrando dentro do contexto dessa palavra, lá para os judeus, quando a menina tinha 12, 13, 14 anos, quando aquela menina tinha sua primeira menstruação, vai dizer a tradição judaica que eles pegavam aquela menina, o pai e a mãe, eles desmanchavam a cama dela, levavam ela para fora dos muros da cidade e levavam ela para um lugar chamado o Vale dos Rejeitados, porque na tradição é assim que acontecia. Então levaram a menina para um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Então o sofrimento, irmãos, daquela menina já começou ali, porque o pai e a mãe dela tinham que levar ela para um lugar onde ela não conhecia, um lugar estranho, com pessoas que ela não sabia quem era. E quando caminhavam pela cidade
eles tinham que falar: olha, minha filha está impura, minha filha está impura. O sofrimento dessa mulher já começou ali quando criança, de receber uma humilhação que a lei obrigava eles a fazer. Então aquela menina foi caminhando para fora dos muros da cidade, com o pai e a mãe falando: olha, minha filha está impura, minha filha está impura. Aí quando chega do outro lado do muro, porque as cidades eram muradas, e esse vale ficava fora da cidade, então chegou lá naquele local, uma mulher recebe aquela menina, uma mulher estranha. A menina chora, ela não sabe o que fazer, e a mãe fala para ela: ó, filha, fica calma, porque assim foi com a avó, assim a mãe também passou por isso. Daqui 5, 6, 7 dias, a mãe vem te buscar. A mãe vem te buscar. Então aquela menina espera esses 5, 6, 7 dias. E a mãe pega e volta lá para buscar a filha. E quando a mãe chega, pergunta para a mulher: e aí? A mulher fala: não acabou. Então a mulher volta para casa. Depois de uns 15 dias a mãe volta de novo. E aí? Nada ainda. Passa-se um mês, irmãos. 2, 3, 6 meses, 1 ano. E a palavra vai dizer que foi 12 anos. Irmãos, 12 anos. O sofrimento dessa menina já começou ali. Suponhamos que ela tivesse 14 anos na época. Depois de 12 anos, ela já estava com 26 anos, já é uma mulher. Perdeu parte da sua infância, perdeu a sua juventude naquele local, com pessoas estranhas, longe do seio familiar. O quanto que aquela menina não sofreu agora enquanto mulher, morando com pessoas que não é da família, morando com pessoas nesse lugar chamado Vale dos Rejeitados ali, ficavam aquelas pessoas que eram cegas, que eram leprosos, que eram doentes, esperando a cura. 12 anos sangrando. Aquela mulher tinha uma anemia profunda, ela estava condenada à morte. Você pode imaginar uma pessoa que sangra 12 anos, a pele deve estar pálida, branca, os olhos fundos, amarelados. Ela estava esperando a morte, irmãos. Esperando a morte. A palavra vai dizer que algumas pessoas entravam dentro da cidade, porque o governo dava alguns, se chamam de indulto. Entra, pode ficar dentro da cidade. Era o caso do cego Bartimeu, que recebia uma capa. Aquela capa simbolizava uma autorização do governo para entrar dentro da cidade, para mendigar e comprar comida e levar para aquele local. Assim também alguns que eram leprosos, mas eles tinham que andar com alguma coisa. O governo dava alguma coisa para eles se identificarem. Ai, irmãos, imaginei um dia aqueles homens que podiam entrar na cidade, eles voltam lá no Vale dos Rejeitados, com uma conversa esquisita, uma conversa estranha. Eles começam a falar: olha, tem um homem diferente aí. Mas que homem que é isso? Eles começam a conversar: que homem que é esse? Como que ele é? Ah, ele tem um cabelo comprido. Ah, ele tem uma barba enorme. Ele anda com um manto arrastando no chão. Mas como que é o nome dele? O pessoal chama ele de Jesus. Mas e daí o que ele faz? Ah, ele faz milagre. Ô irmão, imagina só aquela menina ouvindo aquilo lá, que era mulher, agora já não é mais menina, não é mulher. Só que ela não podia entrar na cidade por conta de Jesus. Creio eu que aqueles que eram doentes lá, aqueles que podiam entrar na cidade, saem correndo, entra, vai de encontro de Jesus. Aí aquela mulher que não é mais menina toma coragem, arriscou a própria vida de ser apedrejada, de ser presa, de ser morta, porque ela não podia conviver com o resto da sociedade. Ela ouve falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, que podia dar um jeito na situação dela. Ela ouve e sai correndo, entra na cidade, não quer saber se as pessoas vão apedrejar, se as pessoas vão falar mal, se as pessoas vão prender ela. A palavra vai dizer que uma multidão seguiu Jesus
Então ela chega e vai trombando um, tromba outro. E quando chega perto do mestre, creio eu que ela vai até se arrastando, porque a palavra vai dizer que ela tocou lá embaixo no manto de Jesus. Porque que eu e você nós vamos aprender, irmãos, com esta narrativa, com esta narração, irmãos. Primeira coisa, aquela menina ou aquela mulher, ela foi ousada, irmãos. Ela foi ousada no Senhor. A ousadia libera a unção, amém, irmãos? A ousadia libera a unção. Pode ser que você precisa de um milagre, precisa que alguém arrume um emprego na sua casa, não sei, mas também você está ficando parado, esperando o milagre vir, ou não corre atrás, ou não ora, não pega, não reza, não fica diante dele, não coloca a ousadia daquela mulher. Talvez o que você precisa de ousadia, em termos de ousadia, é ser ousado a gastar seu tempo na presença dele. Você tem gastado seu tempo na presença dele. Você tem gastado seu tempo na presença dele. É interessante que a ousadia liberou unção. Liberou unção que tinha no Jesus. Jesus falou assim: olha, alguém me tocou. Aí o Pedro e os outros falaram assim: mas um monte de gente está te remando em você, tocando em você. Mas ele falou assim: não, algo saiu de mim, uma unção saiu de mim. Uma unção foi liberada, irmãos. E é interessante que no finalzinho Jesus vai falar para ela assim: olha, vai em paz, que a tua fé te salvou. Uma outra coisa, irmãos, a fé move as mãos de Deus. Aleluia. A fé move as mãos de Deus. Move as mãos de Deus. Eu e você, nós precisamos acreditar que o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que está nesse grupo de oração, é o mesmo Jesus que está hoje aqui, é o mesmo Jesus que pela fé, irmãos, você pode tocar nele. É o mesmo Jesus que andou naquele que andou com Pedro. É o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. Ele está aqui. Talvez o que precisa de ousadia para nós é acreditar que Ele está aqui. Porque o próprio Jesus que garante isso: onde dois ou três, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar. É a promessa do Senhor, é a promessa do Mestre. Ele prometeu, Ele cumpre e Ele está aqui. Ele está aqui. Você tem ousadia. Há uns 2, 3 meses atrás, interessante que a providência, fui pregar no grupo de oração lá em Guaratinguetá. Aí lá eles fazem assim: depois da pregação, aí o pessoal vem, a gente atende na oração. E lá uma mulher veio pedir oração. Aí eu perguntei para ela assim: mas você quer que eu reze? Por quê? Na que intenção? Aquela mulher foi ousada. Ela falou assim: olha, quando eu menstruo, não para, fica dias e dias e dias e dias. Irmãos, aquela mulher foi ousada falar isso para um homem desconhecido. Essa mulher tem vergonha de falar isso. Eu falei: então tá bom, você acredita? Ela falou: acredito. Eu rezei por ela. Isso foi uns tempos atrás. Depois de uns 2 meses, aí eu voltei lá. Aí ela veio me abraçar e falou assim: ó, estou curado em nome de Jesus. Estou curado em nome de Jesus. Irmãos, aquilo que eu estou falando para você de ousadia é você acreditar, é você colocar nas mãos do Senhor. Ousadia e fé. O Senhor falava para mim: ó, fala para eles que eles precisam ter fé e ousadia. Ousadia e fé. Voltar a acreditar no milagre. Acreditar no milagre. Enquanto tudo isso acontecia, irmãos, tinha uma menininha que estava morrendo, que era filha de Jairo. Jesus teve que parar a caminhada dele para atender essa mulher. Enquanto a filha do Jairo estava morrendo,
assim: olha, não precisa mais incomodar o Senhor não, porque a sua filha já morreu, a sua filha já era. Aí Jesus, olha o que Jesus fala para ele. Jesus fala para Jairo: calma, Jairo, não choreis, a menina não morreu, ela apenas dorme. Aí Jesus fala para eles: ó, crê somente. Irmãos, todas as vezes na palavra que Jesus encontra a morte, Jesus sai vencedor. Amém? Toda vez que Jesus encontra com a morte, irmãos, Jesus sai vencedor. Foi assim com o filho de uma viúva, com a viúva de Naim. Quando Jesus encontrou aquele cortejo, quando Jesus encontrou com ele, Jesus falou: para, pode parar. Jesus colocou a mão naquele menino. Vai dizer a palavra que era um jovem sentou naquele caixão e levantou e ficou em pé. Foi a mesma coisa com Lázaro. Lázaro veio para fora. Irmãos, toda vez que Jesus encontrou com a morte, não foi diferente com aquela menina. Depois que Jesus encontra, todas as vezes que Jesus se depara com a morte, ele sai vencedor. Não tem jeito. Foi por causa disso que Jesus morreu primeiro na cruz. Não tinha 3 pessoas na cruz. Dizem que era um bom ladrão, não sei se existe bom ladrão, mas tinha 3 pessoas lá, Jesus mais 2 pessoas. Porque aqueles 2 homens morrem primeiro, Jesus tem que ficar ressuscitando ele. Porque toda vez que Jesus encontra com a morte, Jesus sai vencedor. Jesus não dá treco para a morte, irmãos. Jesus sai vencedor. E é esse Jesus vencedor que eu e você temos que crer, colocar a minha e a sua confiança. A minha e a sua confiança. Talvez o seu milagre não venha na primeira semana, não venha na segunda, não venha na terceira, na quarta, mas até o final, irmãos, eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui com a sua vitória nas mãos. Amém? Quem crê nisso aí, põe a mão de Jesus. Aleluia. Esperam Jesus, Ele está trabalhando em seu favor. Diz para vocês que eu tenho 5 filhos. Alguns anos atrás, minha esposa estava dando janta para o meu menino, pequenininho, tinha 6 meses de vida. Aí quando eu lembro disso, dá para entender a dor que Jairo sentiu quando a filha dele estava morrendo. 6 meses minha esposa estava dando janta para ele. Não sei o que aconteceu, o menino engasgou. O menino ficou engasgado. E a minha esposa pegou ele no braço e tentava fazer algumas coisas para que ele desengasgasse, nada. Só que foi passando os segundos, foi passando o tempo, e ele não conseguia respirar. E ela ficou desesperada. Eu peguei ele nos meus braços. Aí quando eu peguei ele, os bracinhos dele batiam os bracinhos e as perninhas, e ele tentava respirar. Ele puxava a respiração de qualquer jeito. Ele começou a lutar pela vida dele, lutava pela vidinha dele. Mas foi passando, ele não conseguia, o ar não vinha, o ar não entrava. Entrei em choque. Não sabia rezar, não sabia o que fazer. Aí eu com ele nos braços, aí ele foi parando de brigar pela vida dele. Ele foi parando de lutar, não tinha mais força para lutar.